Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos do sábado, no caso do dia 28 de novembro de 2020, encontro que acontece presencialmente às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu, mas no período da pandemia nós estamos enviando a aula gravada, né? E nós estamos estudando a questão, o livro segundo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e estamos no item 6 desse capítulo, que é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E agora vamos para a questão 504A. Eu vou, na verdade, voltar na 504, que eu parei a semana passada, para dar uma sequência, né, da 504A. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Enquanto estamos encarnados, provavelmente não, até porque às vezes é um espírito que nós não vamos nos lembrar dele, né? Com certeza, enquanto estamos encarnados, não devemos nos lembrar dele. Então, não saberemos muitas vezes o nome desse espírito enquanto estivermos encarnados. Aí a 504A. Como então invocar se não conhecemos? Porque o nome não é o importante, não é? Quando nós enviamos pensamentos a esse espírito protetor, ele vai receber, não pelo nome propriamente. Quando nós pedimos ajuda, quando nós estamos solicitando amparo e proteção, ele vai nos atender. Podemos chamá-lo de espírito protetor, de anjo da guarda, né? Espírito amigo. Isso é o que nós podemos usar. Não precisa ter necessariamente um nome para que ele ouça as nossas necessidades, as nossas solicitações. Não é? A questão 505, Kardec pergunta: os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Não, porque muitas vezes eles dão um nome para serem reconhecidos. Na aula passada eu cheguei a comentar sobre grupos de espíritos, não é? Relatam autores espirituais como Emmanuel, André Luiz, que existem no mundo espiritual, como aliás no mundo encarnado, grupos de trabalhadores. Então esses grupos de trabalhadores às vezes se auto-intitulam, né, criam ali e se auto-intitulam de uma maneira. Então existe os trabalhadores que se ligam a Maria, mãe de Jesus, que fazem amparo e proteção aos lares, a todas as pessoas. Existe um grupo de espíritos chamado Espírito de Verdade, que é o que codificou a doutrina, enfim. Existem grupos de trabalhadores que no mundo espiritual. E todos que fazem parte ali, por serem espíritos de uma hierarquia elevada, comungam os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. São espíritos de uma hierarquia muito similar, muito semelhante. Portanto, eles se apresentam como sendo ali daquele grupo. Não importa a individualidade, né? Se é Maria, João, Joana, Pedro, não importa isso. É o grupo que se apresenta, por exemplo, como espírito de verdade, né? Então, esses grupos de espíritos não necessariamente usam o nome, até porque quantos nomes tivemos nas inúmeras encarnações, né? Podemos manter o da última encarnação, podemos manter de uma encarnação que para nós foi muito importante para o nosso progresso, ou até de uma encarnação que fomos reconhecidos, né, pela maioria das pessoas. Mas isso, com certeza, espíritos de uma hierarquia superior não por orgulho fariam isso, apenas para que as pessoas reconhecessem. Então, não necessariamente os nomes apresentados são aqueles espíritos conhecidos que estiveram na Terra, né? Questão 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Aí sim, né? Quando nós desencarnarmos, voltarmos à pátria espiritual, com certeza o nosso espírito protetor é um dos que deve estar nos recepcionando,
e aí nós o reconheceremos. Às vezes é um espírito que está ligado a gente há muito tempo, né? Um espírito que há muitas encarnações, por motivos diversos aí, está ligado a gente. Já foi até nosso protetor em encarnações anteriores. Então sim, quando estivermos na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, nós o reconheceremos. É claro, gente, que tudo isso depende de alguns detalhes, como a gente vem explicando nas aulas. Imagine vocês um espírito que desencarna e sequer tem conhecimento, consciência do seu desencarne. Espíritos que desencarnam e ficam em profunda perturbação. Então ele não vai imediatamente perceber o amparo e muito menos reconhecer, né, desse espírito protetor. Mas quando ele estiver em equilíbrio, quando ele tiver condições, aí sim no mundo espírita ele poderá reconhecer o seu espírito protetor. Agora a questão é a 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Olha, até pode, né? Começando pelo fim aqui. Um espírito mediano, né, de um familiar, poderia até se tornar espírito protetor, mas é importante se dizer que nenhuma tarefa é atribuída a um espírito se ele não tiver condições. Então, ele tem que ser um espírito minimamente evoluído, né, para fazer aquela função, acompanhar durante toda a vida aquele espírito. Se ainda não estiver em condições disso, os espíritos de uma hierarquia superior vão aconselhá-lo, olha, você gosta muito dessa pessoa, tal, mas ainda não é tarefa para você, né? Você vai realizar outras tarefas para o seu progresso. No futuro, você poderá sim exercer essa função. Então, eles não vão dar uma tarefa para um espírito proteger um encarnado se esse espírito não tiver condição. Ah, mas eu desejo, eu quero muito. Não basta, não é? Para que nós possamos desempenhar funções no mundo espírita, nós precisamos nos qualificar. Aliás, vamos fazer uma observação. A gente fala muito isso da casa espírita. A casa espírita, ela tem a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, ou a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é o representante, né, do Estado de São Paulo na FEB. Ela usa muito a expressão acolher, aí depois disso qualificar e espiritizar. O que é isso? A primeira coisa que a casa espírita deve fazer é acolher as pessoas. Depois ela deve qualificar as pessoas e obrigatoriamente a qualificação passa pelo estudo. Isso que a gente está fazendo agora, né? O estudo dos conceitos espíritas. E através desse acolhimento e dessa qualificação, nós vamos nos aproximar da espiritualidade amiga, vamos perceber melhor. Então vamos imaginar isso no mundo espiritual. A qualificação é muito importante também, aqui como lá. A gente sempre cita cenas, às vezes, do filme Nosso Lar, porque foi muito assistido, né? E tem uma hora que André Luiz quer ajudar no hospital lá, e uma enfermeira fala, não, o guardia ele passa mal, né? Ele não consegue ajudar ali como deveria. E ele fala, mas eu sou médico. Ela fala, aqui não, né? Aqui, se você quiser ajudar, começa varrendo aqui, né? Limpando. O que quer dizer isso? Ele tinha qualificação para ser médico no mundo material, mas as técnicas utilizadas no mundo espiritual são diferentes, e ele ainda não tinha qualificação para isso. Claro, ele poderia se qualificar e depois exercer essa função, mas não é só por boa vontade, né? A gente precisa nos qualificar. Vamos imaginar eu, que não sou um profissional da saúde na atual encarnação. Se alguém passar mal ali na minha frente, eu não tenho qualificação para fazer uma cirurgia de emergência, não tenho. Posso saber algumas coisinhas de primeiros socorros, mas não tenho. Por mais boa vontade que eu tenha de socorrer a pessoa, o que eu devo fazer? Ligar para o SAMU,
ou, dependendo da situação, colocar a pessoa no carro e levar para o hospital, né, porque é o que a minha limitação permite. Então nós não podemos imaginar que só a boa vontade, não, mas eu tenho boa vontade sim, mas eu vou fazer uma cirurgia em alguém lá, vou matar a pessoa, porque eu não estou qualificado devidamente para isso. Voltamos daqui um pouco.